Olá, boa noite. Hoje a gente vai começar a nossa segunda live, Dinheiro versus Problemas Emocionais. A Isa está chegando aqui, a nossa convidada super especial de hoje. Olá, Isa. Olá, tudo bem? Nossa, como essa convidada entrou rápido, tem só nós duas aqui, que delícia! Eu posso. Opa, agora o pessoal vai começar a entrar. Do céu. Bom, que vai dando tempo de vocês se acalmando, se ambientalizando. Hoje o pessoal tá muito na expectativa dessa live, viu? Ai, As consultinhas, você viu, né? vou mandar um beijo pra minha mãe. Pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Olá, O Zilda, Victor, titia. Sônia, boa noite. É isso aí. Ó, mamãe. Olha lá, mamãe. Olá, dona Leandra. Tudo bem? Mas Ai, agora ai, vai ai. entrando um pouco rápido, a gente não consegue acompanhar todo mundo que entra, né? É. Mas só um minuto. Olá, Isa. Oi? Pode. A internet aqui tá terrível. Eu vou adicionar os dados. Ixi, já tá. Então, vamos ver. Ó, prazer é nosso. Meu, pelo menos, é, dona Sônia. Obrigada, Muito titia. obrigada, tia Angélica. Hoje o tema vai estar super legal. O pessoal está bem ansioso para entender por que, que o dinheiro traz problemas emocionais, por que, que problemas emocionais levam o dinheiro embora. Oi, Sim, sim. Ellen. A Ellen é da consulta. Ah, é? Ai, meu Deus. Pode começar as perguntas. Hoje tem pergunta, quero só ver. Dois assuntos, né, extremamente importantes, né? Nossa, Dinheiro e emocional. ainda mais com essa Um leva o pandemia. outro, o outro leva um. Ai, ai, ai. Vamos Vamos, começando, então. vamos. Eu, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse quem você é, seu nome completo. Certo, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Isabelle Pirão de Chamas. Eu sou médica, eu trabalho como médica da saúde da família e eu faço pós-graduação em psiquiatria. Por isso, eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre as nossas mentes. Isso. Como tem bastante gente que eu não conheço hoje, eu vou me apresentar também. Meu nome é Denise, eu sou de Fernandópolis, eu sou contadora, administradora, sou pós-graduada em gestão fiscal e tributária e sou educadora financeira e o meu foco principal são microempreendedores e que acabam tratando também de suas vidas pessoais para esse negócio dar certo, tem que ser conjunto, né? Tanto a empresa como o pessoal. E hoje eu convidei a Isabelle para a gente ter esse bate-papo, essa conversa, para a gente entender melhor como é a nossa cabeça em relação a dinheiro, como que é dinheiro em relação à nossa cabeça, né? O nosso emocional, como interfere no outro. Então, assim, a primeira pergunta que eu vou fazer para a Isa, para a gente deslanchar depois na conversa, é como a falta de dinheiro pode atrapalhar a vida emocional de alguém? Certo, vamos lá.
Para começar, eu tenho aquela frase, né? O dinheiro não traz felicidade, porém o equilíbrio financeiro traz. Quando a gente não tem um equilíbrio financeiro, consequentemente, isso agrava o nosso equilíbrio mental e o nosso equilíbrio físico. Os três têm que andar junto para a gente conseguir ter uma qualidade de vida. Então, quando a gente não tem um equilíbrio financeiro, a gente começa a ter preocupações. Para quem tem uma dívida, a gente começa a ter angústia. Eu estava dando uma lida em umas pesquisas e fala que mais de 50% das pessoas que têm problemas financeiros, eles acabam não sendo produtivos no próprio serviço, né? E é ainda pior nessa situação de pandemia que a gente está, muita gente perdeu o serviço, né? Não só diminuiu, como perdeu. E isso aí vai gerando uma angústia, a gente tem a autoestima diminuída, a gente fica preocupado e aí vai formando uma bola de neve de sintomas ruins e preocupações, né? Exato. E assim, e como que a gente pode perceber, né, que alguém está com algum problema financeiro? Os sintomas, né, que ela demonstra para a gente falar, poxa, será que essa pessoa está precisando de ajuda? Basicamente, a gente tem três doenças que envolvem mais a dificuldade financeira, né? Então, eu li qual foi a pergunta da tia Sônia aqui? Já respondo. Então, voltando, basicamente tem três doenças que envolvem a dificuldade financeira. A primeira delas é a ansiedade. A ansiedade, nós termos ansiedade é normal. O problema é o transtorno de ansiedade. E quando que a gente tem esse transtorno? Quando isso começa a alterar as coisas na nossa vida. Por exemplo, preocupação com dinheiro a gente tem, todo mundo tem, né? Que a gente tem que organizar uma casa, isso aí gera preocupação, isso aí é nosso natural. A partir do momento que a gente começa a ter sintomas, que essas preocupações geram taquicardia, a gente começa a ter falta de ar, a gente começa a perder o sono, a gente não consegue descansar nosso cérebro na hora de dormir. A partir daí a gente passa a diagnosticar um transtorno, né? Que geralmente é o da ansiedade. E aí, as outras duas doenças que estão muito ligadas com isso são a depressão, e o toque. A depressão, Toque? sim. A depressão, ela já é assim, o contrário, já é aquele excesso de sono, aquele cansaço demais, aquela vontade de não fazer nada. Então, às vezes, a gente tem um trabalho para fazer e a gente não tem vontade, porque a gente tem aquele sentimento de que não está rendendo, né? Então, por que a gente vai fazer se não está rendendo, né? O que fazer para render, sendo que a gente não está conseguindo, né? E aí tem o toque. Por que o toque está envolvido no equilíbrio financeiro? Tem muita gente que quando a gente começa a se desorganizar e volta naquela bola de neve de sentimentos ruins, a gente tem a tendência de procurar alguma coisa para descontar. Então, a gente desconta em, por exemplo, compulsão por compras, né? A gente desconta em comida, a gente desconta em bebida alcoólica. Então, principalmente a parte dessa compulsão, porque o toque é transtorno obsessivo compulsivo. A obsessão, a gente pode falar daquela parte da higiene, que a gente tá numa época de lavar muito a mão, então
como saber o que é doença, o que é preocupação, né? E a compulsão entra na parte financeira, né? Pessoal que tá aí comprando online. E na comida, né? Como diz o Vitor. Ele encontrou porque que ele descobriu porque que ele come tanto. Verdade. E é muito interessante como uma coisa puxa a outra realmente, né? Como que a falta de dinheiro pode levar as pessoas a comer, a dormir, né? Cada um tem sua válvula de escape, pode dizer assim, né? Sim, sim, é a parte do descontar em alguma coisa, né? Então, basicamente vendo o que está prejudicando o nosso dia a dia que a gente vai sentir que tem alguma coisa errada para ir atrás de um transtorno, possível transtorno, né? Gente, aproveitando que uma pausinha só, não esqueçam de clicar no coraçãozinho aí do lado, bastante, bastante, bastante. E não esqueça de compartilhar, apertar o aviãozinho e mandar para todo mundo da lista de vocês, tá? Ô, doutora, e outra coisa, fazer coisas, né, ter atitudes que levam as pessoas a sentir orgulho, alegria, é uma forma de prevenir essas doenças ou de melhorá-las, diminuir depressão, diminuir toque. E quem tem o toque, por exemplo, que é essa atividade compulsiva, tipo de limpeza, por exemplo, por que mesmo fazendo isso, que é uma coisa que ela quer fazer na hora, por que isso não faz melhorar a doença dela? Na não é. Pode perguntar. Ou será que é porque não é isso que ela realmente quer, né? Não, o toque, ele é uma obsessão e uma compulsão, né? Então, a obsessão, ela não é saudável. É uma coisa que você, na verdade, não quer fazer, mas você tem que fazer para se sentir satisfeita, né? Então, eu não vejo como me livrar de uma suposta ansiedade se eu não fizer compras online. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que lavar a mão muitas vezes ao dia, senão eu vou me sentir suja, né? Porque, por exemplo, o Ministério da Saúde preconiza a lavagem de mãos durante 20 segundos. A partir do momento que a pessoa tem que fazer muito mais além disso, já é uma preocupação excessiva, é uma coisa que não é natural, né? É uma coisa que não é saudável. Não precisa mais do que isso para a gente se ver, entre aspas, limpo nessa pandemia, por exemplo. E aí vai gerando, volta no assunto da bola de neve, né? Então, a gente tem alguns, vulgarmente falando, os hormônios da felicidade. Então, a gente busca coisas para fazer que vão incentivar eles a funcionarem, mas nem sempre essas coisas vão ser legais para o nosso futuro, né? Então, no caso, por exemplo, de passar o cartão de crédito, na hora te dá satisfação pessoal. Mas e depois? Esse hormônio vai, depois ele cessa. Exatamente. Existem hormônios que funcionam durante um longo tempo e existem os neurotransmissores que, na verdade, não são hormônios, são neurotransmissores que funcionam em curto prazo. Então, eu tenho aquela satisfação ali do momento, mas e aí depois vem o peso na consciência, né? Então, isso aí gera hormônios ruins funcionando. Que aí resulta, né, na decepção, na frustração, seria isso. E aí, a partir do momento que vem essas frustrações, vem os sintomas que poderíamos considerar depressivos, né? E aí, isso aí não pode agravar, porque senão a gente já entra na parte dos transtornos. E isso, então, seria assim, quando a pessoa está com algum problema, uma tristeza, ela vai e faz uma compra.
aí ela se endivida, depois disso vem a frustração, a decepção de verdade, e aí se ela tem um diagnóstico de depressão, que a gente fala, alguma predisposição, ela tende a piorar muito e entrar muito mais nesse problema. Exatamente. É uma coisa que chama efeito looping. É você fazer uma coisa para compensar ali na hora. Então, usando o exemplo da compra, você fazer uma compra para compensar o sentimento que você tá ali naquele momento e que vai resultar numa dívida. E isso aí vai gerar mais problemas. Então, como podemos tratar esse transtorno na base alimentar, eliminando o gastar para chegar na felicidade? Seguir a Dani, fazer uma low carb, eu acho. Comer coisas saudáveis, que não vai gastar tanto. Seria isso, doutora? Basicamente, a gente tem uma equipe multidisciplinar que a gente tinha que estar nos acompanhando, né? Então, a gente tinha que estar com a educadora financeira, com a psiquiatra, com a psicóloga, com a nutricionista. A Nutri. Verdade. Com o personal trainer, né? A verdade é que tem que funcionar tudo junto, né? Tem que caminhar tudo junto. A minha tia tinha falado sobre imunidade. O fato da gente ter um transtorno de ansiedade, uma depressão, isso aí gera sintomas como, por exemplo, a perda completa de fome. Então, uma pessoa que está num estado depressivo mais grave, ela não vai sentir vontade de comer. Isso aí vai alterar o nosso organismo, por exemplo, né? Então, uma coisa acarreta a outra. Ou é que a falta de equilíbrio financeiro vai acarretar na falta de equilíbrio emocional, que vai acarretar em sintomas físicos e vai, consequentemente, abaixar a nossa imunidade e deixar a gente propensa a ficar doente. Porque uma pessoa que é muito saudável e adquire o vírus do corona, ela tem muito mais chance de ser uma portadora, uma assintomática, do que ter alguma sequela, por exemplo. Se a gente estiver saudável fisicamente, a gente vai ter uma chance melhor de responder a isso, né? Que é o caso que a gente está vivendo aí da pandemia. Então, a gente ter o equilíbrio financeiro, equilíbrio emocional também ajuda a gente na pandemia, né? Nisso que a gente está vivendo. Legal. Qual a diferença? Isso, a diferença da ansiedade e da depressão. A ansiedade, a gente brinca que é a preocupação e excesso. Então, a gente vai ter sintomas, muita taquicardia, muita falta de ar, a gente vai ter muita falta de sono, é tudo muito, né, na ansiedade. Muita preocupação. E já a depressão, a gente vai ter pouco, a gente vai ter pouca vontade de trabalhar, a gente vai ter muito cansaço, a gente vai estar aquela pessoa que não tem vontade de lutar pelos seus objetivos, né? Então, a gente pode resumir, assim, essa diferença. E claro que tem que ter uma conversa maior, existem outros fatores envolvidos, né? Não é só isso, né? Isso. E os sonhos, né? A questão da realização dos sonhos. Doutora, como que está relacionada, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, né? Porque quem me conhece sabe, quem não conhece vai ficar sabendo agora. Meu sonho é ir morar em Porto Seguro, né? E então, a maioria das estratégias que eu elaboro para minha vida, que eu traço, é para resultar nisso.
E até onde o nosso sonho pode ajudar no tratamento dessas doenças e até onde ele pode atrapalhar? Como funciona? Os nossos sonhos são os nossos reflexos de vida, né? São as nossas motivações. Se a gente não tem uma motivação, a gente fica sem ter um estímulo para fazer coisas boas, para querer ter uma qualidade de vida, para querer ter uma saúde mental em dia, por exemplo. Então, se a gente não cria uma rotina, se a gente não tem um sonho, a gente não tem um estímulo, não tem o porquê da gente procurar ajuda, por exemplo. O caso da depressão, a gente entra nisso. A pessoa, ela fica sem um estímulo para você querer realizar os sonhos. Entendeu? Então, por que eu vou me organizar financeiramente, sendo que eu não tenho um propósito de vida, sendo que eu não tenho um sonho? Não precisa ser um sonho grande, é um sonho, sei lá, de chegar no fim do dia em casa e tomar um café. Então, eu quero ter um bom dia de serviço, eu quero ter um dia legal em casa, né? Porque muitos estão ficando em casa nesse momento. E é isso já é um estímulo, isso já é uma motivação, entendeu? Então a gente tem que ter nossos sonhos, a gente tem que colocar metas no papel, a gente tem que pensar o que a gente quer da nossa vida, do nosso dia. Como a gente vai alcançar isso, né? Essa preocupação faz a nossa cabeça ficar antenada, então. Exatamente. Renovar os pensamentos. Tem mais perguntas? Não, não. Temos uma pergunta muito difícil aqui. Vamos lá. Esse aqui é para você, hein, Denise? Dada MP 936, que contempla a redução da jornada de trabalho e salário, como otimizar as despesas e, ao mesmo tempo, ter equilíbrio emocional. Vamos lá. Quer começar falando do financeiro? Sim, vou sim. Com a baixa atividade das empresas, né? Eu não sei o ramo de atividade que é, mas desacelerou tudo, né? Então tem que tomar medidas de economia com energia elétrica, com gastos que, tendo todo mundo dentro da empresa, esses gastos aumentam muito mais, né? Energia, água, talvez um lanche. Muitas pessoas estão reduzindo as contas com internet. Tem vários, né? Combustível. São coisas que parece que não, mas no final de tudo faz muita diferença para a empresa. Então, aqueles gastos que são coletivos, eles tendem a reduzir e precisa tomar o máximo de cuidado para que eles realmente diminuam, né? Para que eles reduzam. E vai reduzir impostos, né? Porque se todo mundo está vendendo menos, todo mundo vai pagar menos impostos, né? O que não acontece com folha de pagamento, mas impostos que incidem sobre as vendas, né? E depende muito, né, de como está a despesa dessa empresa no momento. Mas que é essencial essa redução, até porque se produz menos, gasta menos, tanto de custo como de despesas. E aí, como manter o equilíbrio emocional não é tão fácil nesse momento, né, doutora? Mas é necessário. Pode... Uma coisa que eu sempre oriento meus pacientes é que a gente precisa manter uma rotina independente da situação em que a gente está. Então, não no caso de empresas, mas, por exemplo, o trabalho home office. Só da gente não estar indo para o trabalho, a gente não está gastando gasolina.
Então, a gente vai fazer o equilíbrio dos gastos, certo? Então, Exatamente. a gente precisa de uma rotina. A rotina faz bem. Então, eu sempre brinco com os meus pacientes que tem que colocar tudo no papel. Você tem que ter uma hora para acordar, você tem que ter uma hora para dormir, você tem que ter tudo programado, o que você vai fazer do seu dia, independente de você estar dentro de casa ou não. Tudo isso parecem coisas simples, mas são coisas que vão trabalhando o nosso cérebro para a gente conseguir manter esse equilíbrio, né? Então, eu tô preocupada, eu diminuo, meu salário diminuiu. Aonde eu vou economizar? Se você não vai conseguir fazer isso se você não colocar no papel, se você não fizer uma rotina, se você não tiver um estímulo. Planejar, né? Exatamente, é tudo. A importância do planejamento. As pessoas tendem a pensar que porque na pandemia o salário reduziu, as vendas reduziram, que não tem como fazer o planejamento. E é exatamente o contrário. É agora que tem que sentar, colocar tudo na ponta do lápis, do caderno. Porque eu já atendi gente aqui desesperada que falou assim, olha, não tá dando, não sei o que lá, porque tem redução de salário. E aí, conforme eu fui conversando com a pessoa, o salário dela não reduziu. Ela tá pilhada só com a redução de salário das outras pessoas e já está refletindo na vida dela. Falei, filha, calma, né? Vamos fazer as contas, anota tudo primeiro. Aí, a hora que ela anotou, a vida dela não mudou em nada. Só que como ela não tinha controle do que ela fazia, na verdade mudou. Ela está economizando porque ela gastava muito nas lojas e não pode gastar, né? Porque estava fechado. Só que conforme ela não... Por conta dela não anotar, dela não fazer esse controle, esse planejamento, ela achou que isso era uma coisa que estava acontecendo com todo mundo. Né? Então... A dica mais legal é colocar tudo no papel. Essa é terrível, hein? Tanto do nosso financeiro quanto dos nossos sentimentos. Dos nossos sentimentos. Existem várias pessoas que têm a dificuldade de procurar ajuda, de desabafar, de ter alguém para conversar. Então, você pode se tornar o papel seu melhor amigo. Tudo que você está sentindo no momento, você pode colocar no papel. Você não necessariamente precisa ter alguém ali. Só de você escrever já é uma maneira de você estar desabafando e de você estar colocando o que você está pensando, né? Porque a gente não pode tirar a possibilidade de que tem pessoas tão desesperadas que estão recorrendo ao suicídio. Isso é muito grave, né? Vamos ver, tem uma pergunta aqui, peraí. O que acontece com o cérebro que sabe que estamos gastando errado, porém fazemos o que queremos? Isso aí é uma situação de autocontrole, né? Então, a gente tem que trabalhar, literalmente trabalhar nosso cérebro. A gente tem que usar essa diquinha aí de colocar no papel. Sabe que está fazendo errado e continua, né? E outra coisa, a gente precisa procurar outros métodos de nos distrairmos, de nos compensarmos. Então, esses hormônios, esses neurotransmissores da felicidade, eles não vêm só com comprar. Por exemplo, a atividade física é muito importante nesse momento. Não precisa sair de casa para fazer atividade física, né? Existe YouTube para a gente fazer dança na frente da TV. E isso aí é uma forma da gente mexer com os neurotransmissores da felicidade. O fato da gente controlar a nossa alimentação também é muito importante, porque a gente acha que só chocolate deixa a gente feliz. E não é bem assim. Só que não, né? Chocolate sempre não é legal. Tá ouvindo, né, Vitor? Minha amiga Nutri vai ficar muito orgulhosa.
de me ouvir falar. Isso, a Dani tá aí? Acho que a Dani não tá. Mas é isso mesmo. Então, até nessa, né, porque a gente entendeu agora que o cérebro, quando a pessoa faz uma compra compulsiva, come alguma coisa que não deve, isso vai satisfazer ela ali, mas que depois que vai vir de verdade o problema, né, que vai dar a frustração, a decepção. E assim, a mesma coisa é com o dinheiro, né? Quando a pessoa fala assim, eu cansei, eu vou gastar porque eu mereço acho que é a top, né? Eu trabalho tanto, eu mereço, né? Então, assim, se eu não mereço nem comprar uma roupa, né? Então, só que depois... Não precisa comprar roupa agora, ninguém tá saindo de casa. Ninguém tá saindo de casa. Eu tô sabendo de roupa pra cá, roupa pra lá, e no WhatsApp, olha o que eu vi. Eu vi essa, sim, não, eu tô sabendo, viu? Mamães, só quero deixar avisado, hein? Não é pra gastar à toa, né? Acho que a filhinha aí já tem roupa demais. Ela precisa de dinheiro investido agora. Eu tenho que focar no meu jaleco, só isso. Exatamente. Falando nisso, tem uma modelista que tem uma marca de jaleco aí, né? Assistindo nossa live, viu? A Helena já. Aí, ó, viu? Já tem uma querendo, ó. Helena patrocina nossa live. E assim. Henrique falou que a gente estava falando do YouTube, né? Então, assim, também queria falar sobre muitas informações que a gente vê na televisão. Isso aí aumenta muito nossa ansiedade, nossa preocupação com a situação que a gente está vivendo. Então, o Ministério da Saúde recomenda que a gente assista notícias meia hora de manhã e meia hora à noite, nada além disso, porque isso aí gera uma ansiedade que nem sempre tem necessidade, né? Então, vamos usar a internet para coisas boas, vamos usar para a gente ver coisa para fazer, para colocar nossa rotina, para distrair nosso tempo e até na parte financeira, né? Vamos assistir os vídeos da Denise, que parece que tem live essa semana toda, né? Toda. Então, vamos tentar otimizar nosso tempo, otimizar. Tudo isso faz com que a gente trabalhe o cérebro para sentimentos bons, né? A gente não tá no fim do túnel, né? O Victor falou ali, é uma situação temporária essa da pandemia, então as coisas de uma forma ou de outra elas têm que se ajustar, né? E tanto mentalmente... Vai passar, né? Precisa fixar que vai passar. É temporário, não, né? Não vai existir isso para sempre. E o dinheiro não vai acabar, né? A gente precisa entender que o dinheiro ele vai trocar de mãos. Ele não vai acabar. E a gente só precisa se adaptar tanto para o novo modo de vender, o novo modo de gastar, com que gastar. Que uma coisa essa pandemia ensinou muito bem para todo mundo, né? A bendita da reserva financeira, né? Quem tinha está um pouco menos desesperado, né? Não está desesperado, você está preocupado. Quem não tinha, a gente percebe que realmente teve que se preocupar muito mais, se estressou muito mais, entrou em ansiedade, né? Muito mais, foi tudo muito, né? Como é o caso da ansiedade, né? Então, assim, mas isso, pessoal, eu espero que aprenda a partir de agora, que a reserva financeira, na quantidade certa, é muito importante. Tanto para a empresa como para a pessoa física, né? A importância de ensinar as crianças desde pequenas a lidar com isso, a lidar com o dinheiro, né? A entender que elas têm que guardar. A gente também aprendeu muita coisa, né? Com essa crise da pandemia. Sim. Então, uma perguntinha aqui da Patrícia. Você se prepara para abrir seu negócio? Vem aí essa situação. Como manter esse negócio de pé em meio a isso tudo e ainda no começo? Como organizar emocional e promocional?
emocional. O fato da gente estar ali abrindo, né, a intenção de abrir ou a intenção de abrir, né? Como é uma coisa que é passageira, então você não pode deixar de querer fazer esse negócio funcionar, né? Você tem que fazer disso uma motivação. É muito difícil a gente ter um controle, a gente não sabe quando isso vai passar. Então, a gente tem que ter ali, a gente tem que continuar praticando, a gente tem que continuar planejando, que aí vem a parte da gente se organizar mentalmente, colocar tudo no papel, fazer a nossa rotina e se preparar literalmente para o dia que tiver a oportunidade de abrir esse negócio, né? Porque não a gente não está numa situação permanente, então não é para sempre que esse negócio não vá ser aberto, né? Então a gente tem que se preparar, existem várias atividades, até mesmo volta a questão do YouTube, vários treinamentos de respiração que a gente pode fazer quando a gente fica mais nervoso. A gente pode procurar uma ajuda psicológica ou psiquiatra, né? Porque os dois andam juntos. O psicólogo mais focado na terapia, o psiquiatra mais focado no tratamento. Então, você não necessariamente você precisa sair de casa. Tem muita gente fazendo avaliação online, consulta online, mentoria online. Então, existem outros caminhos que podem deixar a gente preparado para quando sair dessa rotina aí que a gente está, né? Nós duas não paramos, então a Denise como educadora financeira e eu como médica trabalhando na área de saúde mental e na área de medicina da família, isso aí a gente não para, então a gente tem uma forma de ajudar, né? E uma forma de controlar essa ansiedade toda é exatamente assim, procurando ajuda, né? Eu não sei como que eu faço com o financeiro. Tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Às vezes é negociar um aluguel, às vezes é ver por exemplo, eles estão dando várias. Esqueci o nome agora. Paralisando vários financiamentos, né? Existe os juros? Existe, mas às vezes é a saída, né? Tem vários recursos para empréstimos agora, tem umas regras, né, que a gente não. Fala, poxa, não precisavam ter colocado essa regra, né? Mas, né, tem que sentar, ver todas as suas possibilidades e ver o que é melhor ou o que é menos ruim, o que vai te deixar mais tranquilo, o que vai deixar você mais amparado. Tudo tem uma saída. Que agora está agora na moda as mentorias, né? Tudo que chama mentoria tem que tomar muito cuidado com isso também, com quem faz mentoria. Né? Coach é outra coisa que tem que tomar muito cuidado também, porque são coisas que a gente precisa exatamente entrar nos nossos sonhos e confrontar elas com as nossas realidades e para ver o que é possível e o que não é. Às vezes o seu sonho não é possível agora, mas você não pode desanimar, você tem que se preparar para alcançar esse sonho. É diferente de desistir. E você tem que tomar cuidado para falar assim, eu tenho um sonho de fazer isso, eu vou fazer ele agora e pronto. Não, não é assim também. Não é porque você sonha em fazer que você vai lá e vai dar certo. E a frustração que vem depois pode ser muito maior. Então, se você tem um sonho para realizar, procura alguém para te ajudar a planejar ele. O meu sonho é ir morar na praia. Tá, e o que eu tenho que fazer para ir morar na praia? Qual a minha condição financeira para isso? Porque a frustração financeira que você vai ter é o que vai abalar o seu emocional. A mesma coisa de muita gente que quem estava tentando abrir um negócio, que estava começando a investir, já, como se diz, abriu com a porta fechada. Porque está lá com o negócio, tem as dívidas, mas é uma característica do brasileiro, né? Reciprocidade, nós somos muito receptivos, né? Então, um entende muito o outro. Então, eu não fiquei sabendo de ninguém até agora
que não conseguiu negociar alguma coisa, né? Ou negociou o aluguel, ou deixou as continhas de água e luz, que são menos juros, ou deixou a conta do carro, a parcelinha do carro, negociou no banco. Então, alguma saída tem. O importante é não entrar em desespero. Se não sabe o que fazer, procura ajuda. Ou converse com o educador financeiro, ou vê que está entrando em desespero, procura um psiquiatra, um amigo, um psicólogo, alguém que possa te orientar, te ajudar, para não entrar em desespero. Isso é o mais importante agora. Lembrando que não necessariamente quando a gente tem esses sintomas significa que a gente tem os transtornos. Então, você ser preocupado, você ter algumas frustrações na vida, isso ajuda a gente a crescer, tanto mentalmente quanto financeiramente. Isso aí é comum. O problema é quando isso atrapalha a sua qualidade de vida. Aí é hora da gente procurar ajuda. Então, não tenham receio de procurarem ajuda quando estiverem precisando, né? Porque a gente vai ter momento que a gente vai estar irritada, isso aí, senão a gente seria robô, né? Então, ninguém aqui é um robô sem sentimento nenhum. Esses sentimentos fazem parte das nossas vidas. Vai ter momento que a gente vai estar muito feliz, vai ter momento que a gente vai estar muito triste. Então, não é pra gente, assim, sair procurando, vou tomar um remédio para acordar, vou tomar um remédio para ficar feliz, vou tomar um remédio para ficar triste, vou ficar... Não é assim que funciona, né? Existem algumas outras formas que a gente pode tentar buscar, mas não tem problema se nesse momento a gente precisar de medicação. Porque a medicação nada mais é do que ajudar a gente a manter o nosso equilíbrio emocional. Não são permanentes, não necessariamente a gente vai viver para sempre com remédio, né? Muita gente fala assim, poxa, doutora, mas eu não queria entrar nesse remédio porque esse remédio vai me viciar. Não é assim. A maioria das medicações, elas não causam dependência se a pessoa tomar direito e fazer o tratamento certo. Né? Então, isso aí é um tabu, né? Não vou no psiquiatra porque o psiquiatra é médico de louco. Nossa, eu tô ficando louca. Não é assim. A gente só ajuda você a desembolar o monte de fios que tá ali. A gente vai tirar e vai colocar os fios certinhos. Até porque se ela se sentiu dependente do remédio é porque ela não tá curada ainda, né? Exatamente. Se a gente tem a necessidade de falar assim, meu Deus, eu não consigo ficar sem. Não, às vezes só não é hora de tirar. Existem pessoas que fazem tratamento de 6 meses, existem pessoas que fazem tratamento de 20 anos. Isso aí depende da pessoa, isso aí depende da situação que ela vive, ou da situação que ela está vivendo, né? Então, não tenham tabus com remédio. Se você procurar a ajuda certa, se a pessoa souber o que está te passando, você não vai ficar preso naquilo para sempre, né? O remédio, ele não vem para te prejudicar. Claro, existem efeitos colaterais, mas o remédio, ele vem no sentido de querer te ajudar, de querer colocar um equilíbrio, né? Então, às vezes a gente precisa, a gente precisa saber a hora de pedir ajuda, né? Independente de qual órgão a gente for, se a gente vai no financeiro, se a gente vai na psiquiatra, se a gente vai na nutricionista, a gente precisa aprender a pedir ajuda, né? A gente está aqui querendo ajudar. A gente está aqui para ajudar. E ninguém sabe tudo, né? Eu entendo da parte financeira, mas nem tudo também, né? Da parte financeira, peço muita ajuda dos meus amigos de trabalho, meus colegas de trabalho, e da mesma forma que a hora que eu preciso de alguma coisa que eu não sei, eu falar a verdade, eu corro logo pedir ajuda, porque para mim, se eu fiquei em dúvida,
já prefiro perguntar, né? E já pergunto logo para uns 2, 3, já ouço a opinião de todo mundo, e já faço um debate comigo mesmo, esse que todo mundo disse, para tomar a melhor decisão. Às vezes a gente acha que está certo e não está, né? E seu vídeo tá travando. Eita, espera aí. Parou? Não, ainda não. Ó, o Vitor perguntou se pescar é terapia. Sim, pescar pode ser uma terapia. Se você acha que isso aí te acalma, eu fico nervosa quando eu pesco, porque se eu não consigo pegar o peixe, aí já me deixa nervosa já. Ajustada. Então, depende muito de cada pessoa, por isso que a gente tem que conversar um com o outro para entender o que te faz bem, o que vai ser bom para você nesse momento, entre outras coisas. Não pode só pescar. E agora vamos falar um pouquinho da frase que eu deixei de dia para o pessoal pensar. Ainda está travando. Eita. Deixa eu ver se restabelece. Vou tirar o Wi-Fi. Olá. Melhorou? Melhorou. Isso. Vamos falar então daquela frase que deixei hoje de manhã para o pessoal pensar, né? Se a sua vida financeira é um reflexo da sua vida, como está o seu financeiro? O que está refletindo? E aí, o pessoal está voltando aí. Esperar um pouquinho que o pessoal está voltando, que a minha internet caiu. E agora, gente, como é que tá? Isso. Melhorou, né? Tá. Então tá ali, ó. Se as suas finanças é um reflexo da sua vida, como que tá aí esse reflexo, hein? A minha tá melhor depois da mentoria. Ah, que lindo! Porque eu sei mexer, eu sei tentar ajudar as pessoas a controlarem a sua mente, mas quem ajuda a controlar o meu cartão de crédito é a Denise. Acho que melhorou um pouquinho, Isa, depois que você parou para pôr tudo no papel e organizar de forma... Hoje até minha mãe me testou e eu fui firme. Que bom! Eu vi lá que tinha os dois ladinhos falando lá, compra, não compra, compra, não compra, mas é isso mesmo. E qual foi a sensação que você sentiu depois de não ter comprado, de ter resistido? No começo eu fiquei um pouquinho triste, né? Porque era lindo demais aquela blusinha. Mas depois eu percebi que eu tenho objetivos maiores, que eu tenho planos maiores pro final Sonhos. do ano e pro ano que vem. Então eu preciso disso, dessa organização aí. Eu preciso desse dinheirinho na minha conta. Exatamente. E isso é o mais importante, né? Entender qual é o seu sonho, né? Para correr atrás dele. Que tem aquele ditado, né? Quem não sabe o que quer, qualquer lugar tá bom, né? Então fica sem ter um sonho para perseguir. E eu percebo assim que às vezes as pessoas desanimam com a vida financeira porque elas não sabem o que elas querem. Então elas entram nessa corrida dos ratos que a gente chama, né? Ela trabalha, paga a conta, fica sem dinheiro. Trabalha, paga a conta, fica sem dinheiro. E ela fica só fazendo isso, onde ela vai cansando, desmotivando, porque todo mundo precisa do seu lazer.
Todo mundo precisa daquilo que te dá prazer, né? E se o prazer é comprar as blusinhas, os benditos dos bores, né? Então que compre os bores, mas compre de forma organizada, né? De forma a não comprometer a renda em bores, né? Que eu acho que dá para fazer um Tem festival de alguém me bores. julgando aqui. Tem cara de Gastona. Acho que Giovana, a Gil fez um comentário aqui, ó. O meu sentimental está meio abalado e isso reflete nos meus gastos. Então nós estamos precisando ter uma conversa. Peça ajuda. Eu estou aqui, né? Te ajudar, que com certeza, organizando os seus gastos e entendendo o seu sentimento, com certeza você vai melhorar. Com certeza, vai fazer uma Gil. ligação tripla, né? Todo mundo junto, vamos resolver esse problema, Gil. A gente vai fazer um tratamento em conjunto. Isso, fazer junta médica, né? E não, eu não sou gastona, pelo contrário, eu sou muito organizada. Às vezes eu caio na tentação, sim, porque eu também sou filha de Deus e às vezes eu não consigo controlar minha própria mente, o que é muito difícil e eu também preciso de ajuda, né? Então eles brincam que todo psiquiatra precisa do seu próprio psiquiatra. E eu tenho a minha. Então é isso aí. Eu estou agora ainda mais organizada e com as minhas metas reajustadas depois da minha. E depois que. Quero uma ligação tripla. E depois que você começou a ver, a enxergar um futuro diferente financeiramente, depois da mentoria, depois que a gente conversou, você sentiu alguma diferença no seu emocional? Sim, eu senti. Até eu tô passando por uma mudança muito radical na minha vida e com isso eu criei alguns objetivos diferentes e eu acho que nada acontece por um acaso, né? Essa live, essa mentoria, caiu tudo no momento certo. Eu acho que nem eu sabia que eu estava precisando de ajuda e agora eu tenho muito mais motivação para esses meus planinhos futuros. Ai, que bom! Mas e aí, pessoal? E a comparação da vida com o financeiro? Ninguém vai falar nada, não? Olha lá, quando estou com meu emocional abalado, gasto excessivamente. Isso aí vai aquela conversa do efeito looping que a gente conversou, né? Que às vezes a pessoa gasta para compensar um sentimento, só que isso acarreta em dívidas. Então a gente tem que procurar outros métodos de descontar esse emocional abalado, né? Que aí entra em todo aquele gastar nossa energia com atividade física e procurar coisas construtivas para fazer. Então você não precisa entrar num site de loja de compras porque você não tem necessidade daquilo. Você com certeza, muitas das coisas que você compra já é o suficiente. Então, quando você for entrar em algum site, coloca coisas legais para fazer em casa no YouTube. Então, eu vi uma das dicas, né, que a gente tem nos cursos todos, né, de educação financeira, é assim, ó, você que gosta muito de comprar, organiza a sua lista de compra para você ir vários dias no mercado, separa o que você pode comprar pela internet, por exemplo, faz cadastro em algum supermercado desses que entregam, divide, né? Hoje eu tenho que comprar o remédio, né? Tira certas compras do automático e começa a entender que aquilo que você está fazendo é uma compra, né? Porque um dia você compra remédio, um dia você compra, faz compra no supermercado, um dia você vai no açougue, um dia você vai
na quitanda. O fato de você ir lá e comprar e gastar, isso já vai ajudar o seu cérebro a entender que você comprou. E você consegue substituir muita compra desnecessária com isso. Exatamente. E outra coisa que ajuda muito na hora de controlar a ansiedade com o financeiro é você estipular limites para os seus gastos, né? Que isso a gente fala muito na mentoria. É você pegar o seu salário ou a sua renda. Quem não tem salário fixo também tem como fazer. Você pega e divide. Olha, eu vou gastar tanto com comida, tanto com as contas de casa, água, luz, telefone. Por mais que de vez em quando você saia, né? Os gastos às vezes saem um pouco do controle, mas você fala, opa, esse mês eu gastei muito, eu vou economizar, né? Então você consegue prever com o que você vai gastar o seu dinheiro e não gastar com o que der. Ah, eu vou pagar isso, o que der eu gasto comigo. Não, você precisa ter um tanto lá separado para falar assim, não, esse daqui eu vou gastar comigo, né? Eu vou... Tantos porcentos é para casa, existe o 50, 30, 20, que é o mais comum, que é o que se adapta melhor à família, né? Cuidado com o que é gasto de casa, porque às vezes tem gente que sozinha gasta uma casa de 3 pessoas, né? Não vou falar quem é que faz isso. Então, é excesso. Quero me defender. Então, assim, tem muitas técnicas, né, que a gente pode usar para fazer a separação do dinheiro que entra de receita na casa. Às vezes o financeiro do casal é junto, às vezes esse financeiro é separado, eles fazem questão de dividir. Não tem certo e não tem errado. Existem opções que são melhores, mas tem que fazer de acordo com que não haja desavenças, né? Às vezes separar é melhor para não dar briga, às vezes um ganha muito mais, o outro ganha menos, não sei. Mas para tudo tem uma forma de separar. Tudo. O importante é fazer, porque não é muito mais gostoso você ir no supermercado, ter o dinheiro da compra e você saber que você tem o seu. E se você passar lá na prateleira do supermercado e falar assim, eu quero comprar esse chocolate. Então, ele não cabe na compra, ele não é da compra. Você saber que você pode comprar com o seu. Então, por exemplo, eu vou separar R$600 todo mês para água, luz, telefone, internet e alguma coisinha que quebrar em casa. E esse dinheiro, se você não usar ele todo esse mês, não passe ele para outra coisa. Deixa ele lá. É o dinheiro que a gente costuma chamar da casa. O dinheiro da casa... a hora que quebrar o vaso sanitário, você tem o dinheiro da casa para ir lá e trocar. Então, quando você faz essa ramificação, faz essa separação, isso tudo te dá uma claridade mental. Você fala, meu Deus, eu quero comprar esse chocolate ou esse body, né? Será que eu podia comprar esse body? Mas o dinheiro está sobrando, mas será que ele é disso, né? Não, o dinheiro é da casa, né? Para quando queimar a lâmpada, é para hora que precisar comprar. Não precisa de body, gente. Exatamente. Eu aprendi que a casa não usa body. O dinheiro da casa não é para comprar body, exatamente. Olha lá, ó, o Rick falou, Denise também quer ir morar na praia. Ele tá tentando se enfiar no meu projeto aí, vamos ver. LH. Teacher, thank you so much. I miss your classes. Traduzindo mais. Métodos. É o LH, foi meu professor de inglês, um professor muito querido, e ele falou que ele tá com orgulho de mim. Que lindo! Miss you, teacher. Aqui, ó, Patrícia, muitos bodies, mas não pode. Já tem muitos. Já tem muitos, não pode. Vamos trocar bodies. Boa! O Ricardo perguntou o tema da live de amanhã. A live de amanhã vai ser dinheiro versus soluções de litígio, né? O que o dinheiro
a falta de planejamento das empresas acarreta de problemas jurídicos para as pessoas. Vai ser com a doutora Melina Borim, advogada, especialista em empresas. Gente, o nosso tempo está acabando. 10 segundos. Apertem muitos coraçõezinhos aí. Isa, muito obrigada. Gente, quem não deu tempo da gente responder, eu vou pegar depois